difíceis prevalecerá. De uma aliança entre homem e mulher, surge a família, projeto de Deus, feita pra durar. Uma sagrada instituição que as leis do mundo não podem mudar. E ainda que provada, vencerá, sobre as trevas reinará a luz. Vamos declarar, nossa família pertence a Jesus. Vamos declarar, nossa família pertence a Jesus. A nossa família pertence a Deus. O inimigo não pode tocar. Está segura, vem o que vier. Em tempos difíceis prevalecerá. E ainda que provada, vencerá, sobre as trevas reinará a luz. Vamos declarar, nossa família pertence a Jesus. Vamos declarar, nossa família pertence a Jesus. Os nossos filhos benditos serão, como uma oferta deixada no altar, tesouro de Deus. E quando unidos em adoração, atraímos bênçãos dos céus sobre nós. E ainda que provada, vencerá, sobre as trevas reinará a luz. Vamos declarar, nossa família pertence a Jesus. E ainda que provada, vencerá, sobre as trevas reinará a luz. Vamos declarar, nossa família pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Eis-me aqui.
Deus, como é bom estar na presença do Senhor, né? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui no templo, vocês que estarão nos assistindo também pelo nosso canal. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas e que você possa sentir a presença desse Deus que está aqui conosco. Nós vamos ficar de pé, eu convido os irmãos a se colocarem de pé e a gente vai estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade e também louvando pelas inúmeras bênçãos, né, sobre as nossas vidas. Nós rendemos graças ao Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, para sempre. Nós Te agradecemos, Pai, porque podemos entrar em Tua presença, podemos nos reunir como igreja para Te servir, para Te glorificar, para nos alimentar da Tua palavra, para sentir a Tua presença, Senhor Jesus, neste lugar. Nós Te agradecemos por cada um dos Teus filhos que aqui estão, que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre nós, porque nós dependemos exclusivamente do Senhor. Dependemos totalmente do Senhor. Te apresentamos cada vida aqui, Senhor, como família nesta noite. Que em nome de Jesus, Tu receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que as famílias sejam impactadas com a Tua palavra. Que as famílias sejam moldadas no Teu padrão, para que possamos ser aprovados diante do Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, através de tudo que será realizado. Tenha primazia no meio da Tua igreja. Seja bem-vindo e fique à vontade entre nós. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda, irmãos, de pé, como os irmãos estamos. Vamos recitar nosso tema. Estamos no mês, né, da família. Vamos dizer o nosso tema, em seguida a nossa divisa. Vamos lá? Famílias provadas, famílias aprovadas na moldagem de Deus. Mais uma vez, e agora eu vou tirar o microfone. Nossa divisa se encontra em Zacarias capítulo 13, versículo 9. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Amém. Os irmãos podem sentar neste momento. Nós teremos algumas comunicações, mas as pessoas que estão responsáveis não estão aqui ainda no templo. Então, quando elas chegarem, a gente dá a oportunidade para elas fazerem essas comunicações, né? Nos deixar a parte das atividades que estarão acontecendo ainda essa semana e durante este mês da família. Então, enquanto isso, nós vamos para a nossa parte do ofertório. Então, vamos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas vidas ao Senhor, no altar do Senhor, né? Você que está em casa também, coloque-se diante de Deus, faça sua oferta, os seus dízimos, e que nós possamos sempre estar usando as nossas vidas para o louvor do Senhor.
nosso louvor a Ti e que ele seja um cheiro agradável, um cheiro de gratidão pelas inúmeras bênçãos que Tu tem dispensado sobre nós. Nós Te entregamos as nossas vidas para que Tu continue conduzindo os nossos passos, para que Tu nos use conforme a Tua boa vontade. Nós entregamos ao Senhor os nossos bens, para que eles sirvam também para o mantimento da Tua casa. Nós entregamos ao Senhor as nossas famílias, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam protegidas, para que elas sejam transformadas pelo Senhor. Nós entregamos, Senhor Jesus, o nosso tempo para que possamos usar para pregar a Tua palavra, para falar do Teu amor. Nós entregamos tudo que temos e somos, porque tudo vem de Ti, Senhor, e por isso nós Te agradecemos e a Ti devolvemos todas as coisas. Continua guardando a Tua igreja, o Teu povo nesta noite. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra neste momento. Que ela seja como uma terra fértil, onde a semente possa produzir a 10, a 100 e a 1000. Nós Te glorificamos, Te exaltamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Neste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Boa noite, povo de Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Gostaria de cumprimentar os irmãos e as irmãs que aqui estão no templo, mas também cumprimentar os irmãos e as irmãs que se encontram em casa e que estão, nesse momento, nos assistindo e participando do culto em seus domicílios, em suas casas, também adorando a Deus, amém? Bem, estamos, como nós ouvimos aqui, da nossa irmã Leidmar, a gente está no mês da família, né? E nós todos recitamos o nosso tema, e eu gostaria também, nessa noite, de, junto com vocês, refletir a respeito desse tema, trazendo, né, algumas histórias da Bíblia, alguns personagens bíblicos, revisitando alguns personagens bíblicos, para que a gente reflita sobre esse tema e assim a nossa fé, né, venha aumentar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria, nesse momento, de convidar você que está aqui e você que está em casa a abrir as suas Bíblias no livro dos Provérbios e se detenha no capítulo 17. Provérbio de Salomão, capítulo 17. Nós vamos ler o verso de número 3. Livro dos Provérbios, capítulo 17, versículo de número 3. Todos acharam? Os que estão aqui no templo, achou? Todo mundo afiado na Bíblia, isso é bom. Os de casa, eu espero também que tenham encontrado o texto que vai ser a chave para a nossa reflexão nessa noite. Amém? 17, verso 3 de Provérbios nos diz o seguinte: o crisol é para a prata e o fogo é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Vamos repetir? O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, o Senhor, te agradecer por Tua palavra, Deus, porque Tu és o nosso Deus e o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos mostrado, ó Deus, a Tua vontade através da revelação de Tua palavra, Senhor. E eu te peço nesse momento que o Senhor venha falar com a Tua igreja, com o Teu povo, ó Pai, e que o Senhor não permita que nenhuma distração venha desviar o foco do Teu povo, de ouvir, de entender e de se alimentar da Tua palavra nessa noite, ó Pai. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, como vocês já sabem, nosso tema é família aprovada na moldagem de Deus. E para falarmos sobre esse tema, né, nós já lemos aqui o capítulo 17, verso 3 de Provérbios, mas também eu gostaria de, nessa noite, aproveitar essa mesma palavra e trazer para nós, para a nossa reflexão, revisitar
na verdade, a família a qual Deus escolheu para recomeçar a humanidade, a história da humanidade. Vamos relembrar a narrativa da família de Noé e a maneira como eles foram provados e aprovados na moldagem de Deus. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né, na mensagem, você não deixasse que nada viesse desviar a tua atenção e tirar, ou que nada venha impedir que essa palavra chegue ao teu coração e ao teu entendimento. Capítulo 6, verso 3 do primeiro livro da Bíblia, eu convido você que está me ouvindo a abrir também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos para relembrar um pouco dessa narrativa bíblica que é talvez uma das mais conhecidas, né? Eu acho que todas as civilizações, eu acho que todas as sociedades, elas de alguma forma conhecem a narrativa, né, da Arca de Noé. Eu acho que inclusive o cinema, pastor Jânio, já fez diversas adaptações dessa história, né, de tão conhecida, de tão difundida que ela é. Mas nessa noite eu gostaria de convidar vocês, e você que está em casa, a lançar um olhar diferente sobre essa narrativa, né? Muitas vezes a abordagem que se dá é só, né, centralizada na figura do Noé. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para essa família que era representada por Noé e a qual foi responsável pelo recomeço da humanidade. Porque elas, vocês vão ver no transcurso dessa mensagem, elas foram provadas e aprovadas na moldagem de Deus. Amém? Gênesis capítulo 6, nós vamos ler o verso 3 e depois vamos pular do verso 7 ao verso 22. Diz o seguinte: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Pulamos agora para o verso 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para o conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. Depois de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida, e tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será por mantimento, para ti e para eles. Verso 22.
conclui assim o capítulo 6. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Esse texto nós talvez já conheçamos, né? De cor, nós já ouvimos muitas vezes, nós já tivemos acesso a essa história através de diversas linguagens. Eu falava há pouco sobre a linguagem cinematográfica que já adaptou, né? Essa história, essa narrativa diversas vezes. Mas eu gostaria, nessa noite, junto com vocês, de chamar a atenção desse texto, né? De extrair algumas coisas desse texto que nos levasse a refletir sobre o nosso tema: família aprovada na moldagem de Deus. E para isso, né, eu convido você a mergulhar um pouco nessa história, a tentar se transportar, né, para as cenas. E aí eu deixo a cargo da imaginação que o Espírito Santo, né, colocar no seu coração, no seu pensamento, para que através dessa palavra você possa entender aquilo que o Espírito Santo quer dizer a você. A primeira informação que nos chama a atenção desse texto, que o é o estado deplorável da sociedade na qual a família de Noé estava inserida. Tanto assim que Deus estabeleceu um prazo, Deus estabeleceu um tempo para que toda aquela maldade, toda aquela degradação fosse erradicada. E Deus deu àquela geração 120 anos, conforme o entendimento, né, de muitos exegetas da Bíblia. Quando Deus diz que o homem naquela geração viveria até os 120 anos, Deus estava colocando um termo para que todo aquele mal deixasse de existir. O que muita gente pensava naquele tempo, e muitas vezes na nossa geração, muitas pessoas pensam que as coisas vão continuar como estão muito enganados, meus irmãos. Deus não deixará a sua criação na mão dos pecadores, nas mãos da iniquidade. Então Deus põe um termo para aquele mal. E fica estabelecido então que a partir daquele momento em que Deus decreta os 120 anos, Deus encontra Noé e a sua família. E o verso 8 de Gênesis 6 salta aos nossos olhos a informação de que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Notem que primeiro Noé achou graça aos olhos de Deus, para depois a Bíblia dizer que ele era justo. Primeiro a graça de Deus, e isso nunca mudou, meus irmãos. Primeiro a graça de Deus nos alcança. Primeiro a graça de Deus nos atrai. Por ela, e ao aceitarmos ela, ela nos transforma. E depois podemos ser como Noé, justos, e andarmos com Deus como Noé andou. A família de Noé inteira achou graça aos olhos de Deus com Noé, porque, embora a Bíblia diga, né, traga essa dimensão individual da pessoa de Noé, mas nós podemos entender que toda a família de Noé estava enquadrada, né? Era objeto da graça de Deus, porque Noé não entrou sozinho na arca. Nós lemos aqui no texto que Deus disse que entraria ele, os filhos, a sua esposa e a esposa dos seus filhos. Conforme o Novo Testamento, o apóstolo Pedro disse que 8 almas entraram na arca. Portanto, 8 pessoas, uma família inteira entrou na arca e recebeu a salvação da parte de Deus. Não é sem razão que a informação que a Bíblia nos traz, nos dá conta de que a família de Noé inteira, vivia na contramão daquela sociedade. Tudo que eles faziam, tudo que eles planejavam, a maneira como se comportavam, dava um testemunho perfeito àquela geração de que eles andavam com Deus.
Noé e sua família eram justos, porque eles acharam graça diante dos olhos de Deus, e Deus tinha grandes planos para aquela família. E nós já sabemos quais planos eram esses, né? Primeiro, construir uma arca, e através daquela arca recomeçar a história deste mundo, recomeçar a natureza, recomeçar a fauna, recomeçar a flora. E aquela família recebeu essa grande responsabilidade. Isso nos remete a dois pensamentos que estão diretamente ligados ao nosso tema. O primeiro pensamento faz referência ao grande privilégio daquela família no tocante a ser escolhida pelo Eterno para mudar o curso da raça humana. O segundo pensamento nos induz a refletir sobre a grande responsabilidade que aquela família teria de assumir diante da sociedade na qual estavam participando. Não é difícil inferir que embutida naquela grande responsabilidade estava a prova pela qual aquela família deveria passar. Ao mesmo tempo que, sendo aprovado segundo a moldagem de Deus, resultaria numa nova chance para todos nós. Fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que se Noé e a sua família não fossem aprovados, nós não estaríamos aqui. Vamos falar das provas que vieram com grande privilégio. Eu queria parafrasear aqui aquele personagem do Homem-Aranha, né? Acho que é o tio Ben, que ele diz assim: com grandes privilégios vêm também grandes responsabilidades. E Noé e a sua família receberam a incumbência de construir a maior embarcação dos tempos antigos. De fato, se tratava de uma obra colossal. Deus mesmo tinha planejado, tinha feito a planta dessa embarcação, e ele compartilhou com Noé, porque quando a família anda com Deus, Deus compartilha os seus planos e os seus propósitos com a família. Deus não deixa essa família sozinha na prova, e ele vai dando as diretrizes, Deus vai mostrando, né, a sua vontade e os caminhos no qual ele quer que a família ande. E Deus mostrou a Noé como representante da família, daquela família, os seus planos, e compartilhou com Noé a sua obra, o que ele tinha em mente para salvar, né, a sua família, a fauna e a flora, e recomeçar, né, dar uma nova oportunidade ao ser humano. E Deus diz, né, que à medida que as Escrituras nos dão é o côvado, não é isso? E diz o seguinte, verso 14: faze para ti uma arca da madeira de gofer. Para quem não sabe, madeira de gofer é o que nós conhecemos aqui, né, no nosso tempo como cipreste. É aquela, né, uma madeira muito resistente, e a gente pode inferir, né, o trabalho que Noé teve para conseguir aquela madeira, a quantidade suficiente daquela madeira, pastor Jânio, para fazer aquela obra. Era uma obra colossal. Se a gente faz, meus irmãos, a conversão daquela medida de côvado para as nossas, né, os nossos instrumentos, as nossas medidas hoje, em metros, a embarcação deveria ter 173 metros de comprimento, 28 metros de largura, 20 ou a 23 metros de altura. E isso tudo para que 8 pessoas, uma família apenas, construísse. Em 2016, eu não sei se vocês estão lembrados desse fato, um empresário holandês construiu o que se acredita ser uma réplica fiel da Arca de Noé. Para que a gente tenha uma ideia do trabalho que aquela família teve na construção, eu trago essas informações para que nos ajude, né, nessa reflexão. A arca de 2016 pesava 2.500 toneladas, suportava até 5.000 pessoas. Teve um custo calculado em 5,7 milhões de dólares. E para ser construída, levou cerca de 20 anos.
O nome do empresário era Johan Ubers. O holandês certamente contou com a ajuda de diversas iniciativas, né? Muitas pessoas, eu acredito, que quiseram contribuir para que aquele empreendimento, né, fosse concluído. Afinal, demandava muita mão de obra e muito dinheiro também. E aí, quando a gente faz um paralelo dessa história de 2016, eu queria que vocês considerassem todos os recursos que nós tínhamos em 2016 e fizessem uma comparação com os tempos de Noé. Noé não tinha máquinas, a família de Noé não dispunha naquele momento de recursos. Não tinha como pagar pessoas para extrair a madeira. E naquele tempo não era, né? Ilegal. A extração de madeira havia muitas, né? A natureza ainda estava na sua exuberância, na sua beleza. Mas Deus deu essa ordem para Noé. E eu imagino, meus irmãos e minhas irmãs, o trabalho que teve aquela família, primeiro para extrair as madeiras. Arrancar cipreste, eu não sei se vocês sabem, mas é uma das madeiras mais resistentes, mais duras que existe. Não é à toa que Deus mandou construir a arca, né, com esse material. Imaginem quanto tempo levou a família para extrair a madeira necessária para construir, né, para fazer as bases daquela arca. E não apenas isso. A edificação inteira devia estar de acordo com o que Deus tinha estabelecido. As medidas deveriam ser exatas. A edificação dessa imensa arca foi uma operação lenta, trabalhosa e que custou tudo para aquela família. E quando eu digo tudo, a gente vai ver, né, no decorrer dessa mensagem, que não se trata apenas de tempo, não se trata apenas de recursos materiais, não se trata apenas de dedicação. Outras coisas estavam em jogo. Devido ao grande tamanho das árvores e a natureza da madeira, muito mais trabalho era então exigido do que hoje para preparar a arca. Tudo que o homem podia fazer se fazia para tornar perfeito o trabalho. Contudo, a arca não podia por si mesmo ter resistido à tempestade. Deus, unicamente Deus, poderia e era poderoso para preservar os seus servos das águas tempestuosas. Tudo quanto eles possuíam, no entanto, a sua fé estava direcionada para a obediência daquilo que Deus havia ordenado para eles. Ao começar, né, a construir aquele imenso barco em terra seca, viam de todos os lados, a gente pode, né? Eu estava escrevendo e imaginando a cena, meus irmãos. As pessoas chegando para contemplar o que a família de Noé estava construindo. Recentemente, o cinema fez, né? Colocou em cartaz aquele filme, O Todo-Poderoso 2. E nesse filme a gente tem uma ideia, e eu acredito que seja uma ideia muito rasa, da ridicularização a qual a família de Noé foi exposta. Muitas pessoas não entendiam por que aquela família estava construindo aquela arca. Não havia nenhum tipo de meio para que aquela arca servisse. Eles não conseguiam enxergar, né, ao seu redor, no seu espaço geográfico, a serventia daquela embarcação. Mas Noé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que Noé foi divinamente avisado e pela fé ele construiu a arca. O texto não entra em detalhes, mas eu acredito que todos os membros daquela família ajudaram na construção. E quando eu leio a Bíblia, eu gosto de fazer perguntas ao texto, eu gosto de fazer perguntas a quem inspirou as páginas da Bíblia. Eu fiz diversas perguntas e uma delas foi: por que apenas 8 pessoas? Por que apenas uma família para construir aquela obra colossal? Por quê?
Perguntei o texto porque apenas 8 pessoas para uma responsabilidade tão grande, para construir uma arca com aquelas dimensões extraordinárias. Por quê? E eu cheguei a fazer essa pergunta: por que Deus não enviou anjos para ajudar aquela família naquela construção? E aí, a partir dessas perguntas, foi que o Espírito Santo começou a me direcionar para o nosso tema. O Espírito Santo me fez inferir que a primeira prova que aquela família passou, que aquela família enfrentou, foi a prova do tempo. Tente imaginar que se em 2016, com todos os recursos, com todo o dinheiro, com todas as máquinas, com diversas pessoas participando daquele projeto, aquela arca, a réplica demorou cerca de 20 anos, porque ela começou, se eu não me engano, em 1997. Imagina no tempo de Noé. Por quê? Porque aquela família tinha somente eles que construíam a arca. Se Deus queria trazer o dilúvio sobre a terra, por que não escolher outras pessoas? Por que também não enviar anjos? Por que somente, irmã Leide, 8 pessoas? Então, o Espírito Santo me fez entender que a primeira prova que essa família foi submetida foi a prova do tempo. Eles precisaram, irmão Melry, desenvolver a paciência e a perseverança. E eu imagino que enquanto eles construíam aquela arca, enquanto eles tiravam a madeira, enquanto eles pregavam, enquanto eles estavam colocando betumes, eu acredito, porque é da natureza humana, questionar, perguntar: por que, Senhor? Por quê? Por que tanto trabalho? Por que não enviar anjos? A Bíblia não entra em detalhes, a gente faz inferências, a gente faz analogias dedutivas, a gente muitas vezes coloca no texto as nossas impressões, a nossa visão de mundo, as nossas vontades, as nossas perspectivas. E eu comecei a fazer: será que Noé perguntou isso? Será que os filhos de Noé, que eram jovens, perguntaram isso? Por quê? Porque isso aqui vai demorar séculos para ficar pronto. Então, a primeira prova a qual eles foram submetidos foi a prova do tempo. De acordo com Salomão, capítulo 13, verso 12 de Provérbios, diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E, obviamente, isso nos leva à segunda prova que tiveram que superar, que aquela família teve que superar, que foi a prova da dúvida. Deus havia feito a promessa a Noé, né? Deus havia dado a ele a perspectiva, né? A forma como ele iria ser livre, estaria livre do dilúvio. E como Noé começou a trabalhar, talvez, né, ele com a sua família pudesse ter tido sentimentos, questionamentos. Por quê? Com o tempo, passava-se 10 anos, 20 anos, a arca ainda sendo feita, 30 anos a arca ainda sendo feita, 40 anos a arca ainda sendo feita. E nesse meio do tempo as pessoas olhavam para Noé, olhavam para a sua família, e eu imagino que aquelas pessoas o ridicularizavam. Eu imagino que as pessoas riam, que as pessoas debochavam. Vocês estão se identificando? Eu imagino que aquelas pessoas diziam que eles estavam perdendo seu tempo. Eu imagino que Noé e a sua família, ao ver as pessoas indo, ao ver as pessoas talvez criticando, e eu imagino que eles não viam nenhum tipo de ajuda, eles não tinham nenhum tipo de auxílio, nem dos seus contemporâneos. E a gente não vê no texto nenhum tipo de intervenção da parte de Deus para ajudá-los na construção dessa arca. A única coisa que Deus fez em relação a isso foi dizer a forma como eles deveriam construir a arca. Talvez, diante de todas essas questões, Noé e a sua família tenham, de fato, questionado, tenham, de fato, duvidado. Mas Paul Tillich, um teólogo contemporâneo, diz que a dúvida, muitas vezes, fortalece a fé.
E eu acredito que em meio à dúvida, em meio aos questionamentos, Noé e sua família sentiam a presença de Deus, porque a Bíblia diz que eles andavam com Deus. E isso foi a razão pela qual eles acharam graça diante dos olhos do Senhor. Se está difícil, meus irmãos, se está difícil, se as situações que nós enfrentamos no dia a dia nos levam à prova do tempo, nos levam à prova da dúvida, vamos lembrar que Deus está conosco. Vamos lembrar que nós temos o compromisso de andar com Deus. Vamos lembrar que a nossa família pertence ao Senhor. E a nossa família faz parte de um plano maior da parte de Deus para esse mundo. Diante da prova do tempo, da dúvida, veio também à minha mente uma terceira prova que provavelmente a família de Noé havia passado. A ausência de solidariedade. E a ausência de solidariedade com uma pitada, irmã Danila, de ridicularização. Um teólogo contemporâneo também, me falha agora o nome, me falha a memória, né, do nome desse teólogo, mas ele diz que um dos martírios que nós cristãos enfrentamos hoje nesse mundo é o martírio da ridicularização. Porque é difícil ser honesto hoje. É difícil ter princípios. É difícil nos mantermos puros, nos mantermos fiéis, nos mantermos leais. E aquela família era completamente oposta, era completamente avesso daquela sociedade. Como se não bastasse, né? Todo aquele comportamento estranho que aquela família tinha, eles ainda estavam construindo uma coisa que para aquela sociedade, pastor Jânio, era uma loucura. Mas a Bíblia diz que a loucura desse mundo é a sabedoria de Deus. E que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Se antes da arca, melhor dizendo, já era esquisito por serem justos e diferentes, imaginem com aquele barco enorme, sem uma gota de água para navegar. Eles não puderam contar com a ajuda dos anjos, não puderam contar com a ajuda dos seus contemporâneos, antes eram ridicularizados. E aí podemos imaginar uma quarta prova. Eita, Léo, quanta prova! A quarta prova que o Espírito Santo me fez enxergar nessa história foi a prova da solidão. Aquela família estava sozinha, irmã Danila. E quando eu falo sozinha, na perspectiva humana. Não tinham amigos. Talvez os amigos que eles tinham, as amizades que eles tivessem cultivado, certamente se afastaram depois daquela loucura da arca. E eles se acharam sozinhos. Eu tenho certeza que quando nós, enquanto família, muitas vezes passamos por provas, talvez a gente experimente todos esses sentimentos que eu retratei aqui por meio das provas, o que a gente chamou de prova. A prova do tempo, da ansiedade, a prova da dúvida, dos questionamentos, a prova da ausência de solidariedade, com uma pitada de ridicularização. Muitas vezes a gente experimenta também, em meio a tudo isso, a solidão. Mas eu fiquei me perguntando, e o Espírito Santo, creio eu, ele contemplou os meus questionamentos, porque ele me deu a resposta, irmã Leite. Eu fiquei me perguntando, por que toda aquela prova? Por que tiveram que serem submetidos àquelas questões? O apóstolo Pedro nos dá a resposta. Sua primeira carta, no capítulo 3, verso 20, nós encontramos a expressão longanimidade e também a expressão enquanto a arca era construída. Se você quiser, você pode conferir aí na sua Bíblia junto comigo. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler
a parte B do verso. Verso 20. Aliás, a parte A do verso, né? E quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram da água. Enquanto Noé construía a arca, Deus estava esperando que as pessoas se arrependessem. Enquanto Noé e a sua família, Dan, tiravam as árvores, pregavam as madeiras, betumavam, eles estavam pregando para aquelas pessoas e anunciando que aquele tempo era um tempo de misericórdia e que talvez se eles se arrependessem, eles também poderiam entrar na arca. Muitas vezes o que a gente entende como prova de tempo, irmão Ferreira, é muitas vezes a longanimidade de Deus para conosco, na dimensão individual, mas também para com as outras pessoas, numa dimensão coletiva. E ao mesmo tempo que Deus estava aperfeiçoando e preparando aquela família para o que vinha a seguir do dilúvio, Ele também, pastor Jânio, estava sendo longânimo com aquela geração. Porque vamos lembrar do texto, Ele deu àquela geração 120 anos. A primeira resposta, né, a primeira prova é que Deus estava sendo longânimo com a família de Noé e com seus contemporâneos. Sendo longânimo com a família de Noé no sentido de que estava preparando aquelas pessoas para o grande trabalho, pastor Jânio, que se seguiria depois do dilúvio. Porque somente eles poderiam cultivar a terra, irmã Leide. E foi isso exatamente o que aconteceu depois que as águas baixaram. Quem foi que plantou a vinha? Quem foi que plantou as coisas? Quem foi que cuidou dos animais para que eles pudessem se multiplicar? Vocês já pensaram o quanto de trabalho aquela família teve antes, durante, e depois do dilúvio? Então eles tinham que ter paciência. Deus os experimentou, irmã Danila, para que eles fossem aperfeiçoados, para que todos nós hoje pudéssemos participar da graça de Deus. A segunda questão, sobre a questão da fé, né, da dúvida. E quanto mais eles trabalhavam, quanto mais o tempo passava, e quanto mais eles perguntavam, a resposta que aquela família dava às dúvidas, a resposta que aquela família dava à ridicularização, a resposta que aquela família dava à ausência de solidariedade, e até mesmo a solidão, era o trabalho. Eles não pararam de construir a arca por absolutamente nenhum tipo de razão. Nada foi capaz de desviar o foco daquela família para cumprir a vontade de Deus. Absolutamente nada. Naquela família desviou-se 1 centímetro, 1 segundo sequer, daquilo que Deus havia estabelecido para ela. E o que nós podemos aprender com essa família? E o que nós podemos aprender com as provas que aquela família experimentou? A despeito de todas as provas que a família de Noé possa ter passado, o texto diz que Noé obedeceu à palavra do Senhor. E imagino que após ouvir as ordens de Deus, a primeira coisa que Noé fez foi compartilhar com a sua família. De tal forma que, ao executar as ordens do Senhor, tornou-se o grande objetivo de toda aquela família. A ligação com Deus tornava aquela família forte, e na força do poder infinito, enquanto aquelas centenas de anos se passaram, a palavra de Deus soou aos ouvidos daquela geração ímpia. Diz uma autora, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, que cada martelada, irmã Danila, que Noé e sua família dava,
era uma pregação para a sua geração. Era uma pregação de arrependimento para aquelas pessoas. Enquanto aquela geração muitas vezes duvidava, enquanto aquela geração ridicularizava Noé e a sua família na construção, por causa da construção da arca, Noé e a sua família perseveraram no plano de Deus. E o Espírito Santo me fez enxergar que a perseverança, os objetivos comuns daquela família e, sobretudo, a presença de Deus foi a razão pela qual aquela família foi aprovada na moldagem do Senhor. Para concluir, não há obra colossal demais, não há prova que a família que está unida a Deus, que está com um objetivo de adorar o Senhor, não há nenhum tipo de circunstância, não há nenhum tipo de obstáculo, não há tempo, não há dúvida, não há falta de solidariedade, não há solidão, não há sofrimento que possa vencer essa família. Quando a família está andando com Deus, quando a família está com o seu coração voltado para obedecer a palavra do Senhor, não há provas que não possam ser vencidas. E eu gostaria de finalizar essa reflexão trazendo isso. Não há nenhum tipo de inimigo capaz de vencer a família que anda com Deus. Não há provas que a família que tem um propósito de obedecer ao Senhor e adorar a Deus não possa vencer, não possa superar. Que Deus nos abençoe e que possamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, que o Santo Espírito de Deus nos faça vencer todas as provas que nós devemos ser submetidos. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, glórias a Deus, né? Porque mesmo nas provas nós temos o Senhor conosco o tempo todo. Nós queremos convidar o pastor Jânio para fazer algumas comunicações sobre esse mês que estamos podendo participar como família, né? Como igreja de Deus. Enquanto ele pega o microfone, nossa EBD, próximo domingo às 9 horas, será presencial e também transmitida. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Nós sabemos, todos nós sabemos que esse mês é o mês da família, né? É óbvio que eu sempre estou dizendo que o mês da família é todos os dias, mas nós deixamos, nós não, né? Foi estabelecido o mês de maio, o mês dos batistas, como o mês da família, é o mês das noivas, né? Então a família está inserida nisso aí. Então, irmãos, nós estamos, graças a Deus, nessa pegada, o Ministério de Família, juntamente com todos os ministérios da igreja, estamos nessa pegada aí, de estar orando pela família, está trazendo algumas programações para a família, mensagens abençoadas como essa que Léo nos trouxe nesta noite, falando sobre a dificuldade que a família passa, os problemas que a família passa. Sábado que passou, nós tivemos nosso webinar falando sobre onde está os nossos velhos, né? Onde estão os idosos, enquanto pandemia, que estão em casa lá, não pode sair, e foi trazida essa reflexão, e foi muito abençoadora. Sábado que vem nós vamos ter nosso webinar, aí agora mais ligado com as questões pais e filhos, nos dias de pandemia, como estão nossos filhos, como está o relacionamento, que nesses dias tem sido dias assim mais, sabe, dias mais tremendos para nós, com filhos dentro de casa, principalmente quem tem filhos pequenos, em estudar, está acompanhando, marido e mulher juntos, filhos junto conosco. Vamos estar trazendo um olhar, né, em relação a filhos e pais nesse dia de pandemia. Então, sábado que vem, não esqueça, 7 horas, vamos estar ligados no webinar, faça pergunta. Nós vamos estar preparados aqui com a nossa irmã Paloana, né, Lourenço, que é professora, ela está muito ligada a essas coisas,
as crianças, né, em dias de redes sociais, né, onde aí todo mundo está ligado, onde todo mundo está assistindo, e nós vamos estar debruçando sobre isso. Por isso, sente com seus filhos, sente com quem quer que seja em sua casa, e vamos estar honrando esta irmã que vai nos estar trazendo essa palavra. Domingo de noite, vamos ter, em nome de Jesus, o nosso grande culto de adoração a Deus. Não deixe de vir, não deixe de, você que está em casa, de estar assistindo. Sábado pela manhã, como já foi falado, né? Teremos nossa escola, né, Danila? Domingo pela manhã vamos ter nossa escola aqui. O irmão vai estar aqui ensinando. Eu creio que seja o irmão Vitorino, né? O irmão Vitorino vai nos trazer o ensino da escola bíblica. Então, irmãos, venham, você vai ser abençoado. E eu peço para vocês, continue orando pelas nossas famílias. Em especial, quero uma oração especial pela família do nosso pastor Fábio. Passou por um problemazinho de saúde, mas Deus já está restaurando. Mas continue orando pela família, por Elane e por suas filhas. E ore pelas famílias que estão passando por lutas e dificuldades nesses dias. Mas lembre-se, Noé passou por todas essas provações, entrou na arca, e o dilúvio passou. E nós temos a história de Noé até hoje como uma família que pôde ouvir Deus e pôde estar sendo agraciado por Deus. A sua família pertence a Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Sim. A família de Noé foi aprovada, né, na moldagem de Deus, e a nossa também será, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar cantando. Faça dessa canção uma oração. Faça dessa canção uma verdade na sua vida. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa família, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem dado a nós. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e pelos milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Declare: me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa.
teu cuidado sobre cada um deles, Senhor. Continua guardando as nossas vidas nesta noite. Leva-nos em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.